Tá. Pode iniciar. Foi? Claro, boa tarde. Boa tarde. Claro, meu nome é Mário, eu sou juiz de direito aqui na Vara Criminal da Comarca de Andirá. Esse é o seu interrogatório. Se o senhor quiser permanecer em silêncio, o senhor pode permanecer em silêncio, que não será utilizado contra o senhor. Mas, de toda forma, se o senhor quiser trazer a sua versão dos fatos para o processo, também é uma oportunidade de defesa para o senhor. Antes da gente falar sobre os fatos em si, a gente conversa um pouco sobre o senhor. Você está com quantos anos? 20. 20. Está preso há quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Foi nesse processo? Então, já trabalhava com alguma coisa antes disso? Trabalhava. Trabalhava com o que exatamente? Fazendo santo. Entendi. Estudou até que série? Até a 7ª. Entendi. Respondeu a outros processos já? Não. Tá. Nunca foi preso antes? Não. Não? Era usuário de drogas? Já usei. Tá. Usava o quê? Maconha. Entendi. Estava antes de ser preso, ou agora está casado, solteiro? Agora eu tô solteiro. Tem filhos? Tem. Tá. Quantos? Qual a idade? Vai fazer 2 anos agora em outubro. 2 anos, entendi. Tá. Quanto aos fatos, efetivamente, pelo que a denúncia narra, nós temos 2 momentos, né? Um primeiro desentendimento em uma lanchonete, uma coisa, e depois, efetivamente, onde se deu a maior parte das agressões. O que eu vou fazer contigo? Conta a sua versão, do seu jeito, de como tudo começou até o final dessa história, até o momento da sua prisão. Para me contar como tudo... Isso, conta a sua versão do seu jeito. Se eu tiver alguma pergunta, eu vou fazendo no meio. Tudo começou lá no dia do bar, né? Tá. Nós estava lá no bar, estava todo mundo junto. Tava eu, o Caio, tava o Danilo com os amigos dele ali. Essa menina tava com meu amigo, o Caio, e estava junto. Aí eu tava jogando sinuca lá dentro do bar. Aí eu comecei a ouvir uns griteiros, né? Eles estavam discutindo. Aí eu saí lá pra fora do bar. Quando eu saí lá pra fora do bar, tava... Eles quem estavam discutindo? O Caio e o Danilo. Tá, então só para eu contextualizar, estavam no bar, o Caio acompanhado de uma menina, é isso? Uma menina, Isso. E o Danilo e o Caio começaram a discutir. O senhor nesse momento estava afastado? Eu estava afastado, eu estava dentro do bar. Aí foi a hora que eu saí. Beleza, pode continuar. Só que eu não sabia o que estava acontecendo ainda. Daí eu perguntei pro povinho que estava ali perto, ele falou assim, que era porque o Danilo tinha derrubado um copo de bebida na coxa da menina e meu parceiro não gostou. Entendi. Aí nisso eles começaram a confusão já, um tá com um copo no outro de bebida e já começaram a sair no soco. Aí nisso que os dois começaram a sair no soco, eu fui e apertei a briga. Certo. Eu apertei a briga 3 vezes, eu separei eles. Só que nós tava meio já alcoolizado, tava todo mundo bêbado naquele dia. Aí na terceira vez que eu fui tentar apertar a briga, o Danilo acertou um soco na minha cara. Aí foi na hora que eu parti pra cima dele também. Então, no começo da história, o senhor não está envolvido em briga? Não. Tá, e o senhor tenta separar uma vez, tenta separar 2, tenta separar 3, acaba sendo atingido. E aí o senhor revida? Tá, e continua. Aí, nesse dia foi isso. Antes disso, o senhor tinha algum desentendimento com o Danilo, antes disso tudo? Não. Não? Conhecia? Só de vista. Tá, mas sem nenhum problema, nada antes Não. com ele? Tá, depois que o senhor troca soco com eles ali, o pessoal consegue apertar e separar a situação? O pessoal aglomera, né? Virou um monte de gente lá, daí nós parou. Entendi. E cada um foi pro seu canto? Tem até o momento que eu pego o tijolo também, eu ameaço tacar nele, só que eu não taco o tijolo nele. Entendi. Tá. Aí esse dia encerra. Encerra. Tá. Ele foi embora, eu fui embora. Beleza. E como é que vocês ficam ali? Um promete bater no outro, um ameaça o outro. Como é que ficam os ânimos ali depois? Nem ele me ameaçou, nem eu ameacei ele. Só que quando eu cheguei em casa, ainda nessa primeira briga, uns colegas meus falaram pra mim que o pai dele estava atrás de mim armado, estava andando atrás de mim armado, me procurando, querendo me matar também. Entendi. Ele e o irmão dele. Entendi. Mas a princípio ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo. Tá. Como que a gente chega no segundo momento, então? O segundo momento foi no dia 12, né? Foi, né? De manhã, um dia antes, o Samuel falou pra mim que ele ia no dentista no outro dia de manhã. Aí eu falei pra ele que eu ia com ele. Que ele ia passar a catar esse relógio também na relojaria do Gabriel. Tá, vamos por partes. O teu colega então fala que vai ao dentista. E o senhor, por que o senhor acompanharia ele no dentista? Porque eu tinha que ir na casa da minha avó, que era na industrial também.
Tá, e o dentista era na industrial? Não, o dentista era na cidade. Só que daí, tipo assim, como ele tava na cidade, eu passei pela cidade, já encontrei com ele no dentista e nós subiu. Ah, tá. Ele já tinha ido ao dentista e aí vocês... Ele foi primeiro. Daí eu encontrei com ele no dentista, nós foi no Gabriel retirar o relógio dele que tava arrumando. Ele tinha levado o relógio para pôr um gomo na correia. Aí nós retirou esse relógio dele. Presta o relógio, por favor. Esse relógio? É, esse mesmo. Tá, beleza. Aí então vocês saem do dentista, pelo que você está dizendo, e se encaminham para a industrial. Para relojaria ainda na cidade. Beleza. Depois da relojaria, aí nós fomos para a industrial, que é para casa do pai dele, onde tem o bar. O bar é na casa do pai dele. Beleza. Aí a gente foi para lá, nós ficamos lá até umas 6h30 da tarde jogando sinuca. Já na industrial ali? É. Tá. Na industrial. Aí já estava meio que escurecendo, eram umas 6h30. Nós fomos embora, ele ia levar uma bicicleta que estava na casa do pai dele, acabamos nem levando uma bicicleta que o pai dele tinha dado para ele. Tá, mas segundo o que o senhor está dizendo, nesse momento não havia interesse nenhum em brigar com o Danilo? Eu nem lembrava mais. Tá, perfeito. Nem lembrava mais. Aí, nisso nós pegamos para vir embora por Paulinho da Laco, nós viemos ali pela Mato Grosso, que passa na frente da casa do Danilo. Só que nós passou por dentro do Parque Linear, nós nem foi pela rua. Desde o começo ali dele até lá no Sintético. Aí, a hora que chegou lá no Sintético, lá meio que o Samuel tava do meu lado assim, nós estávamos caminhando um do lado do outro e conversando. Eu não sei se ele viu, mas eu não vi de onde que o Danilo saiu. Eu só senti o estouro da garrafa. Na hora que eu senti o estouro da garrafa, eu botei a mão na cara assim, minha cara já tava sangrando, tudo cheio de caco. Bem desse lado aqui assim, eu fiz um corte assim. Tá, pelo que o senhor está dizendo então, o encontro foi casual com o Danilo, nada organizado. Não. E não houve discussão prévia, só sentiu agarrafado. Eu não cheguei a ver ele. Entendi. Eu não sei se o Samuel viu, mas eu não vi ele de onde que ele saiu. Que tava meio escurecendo ainda, nós tava passando entre o gramado, o campo sintético e a linha. Aí nós tava passando aqui no gramado. Foi quando eu levei a garrafada, eu senti o estouro, eu botei a mão na cara, já de uma andada pra trás assim, vi que eu tava sangrando e eu vi o Danilo vindo pra minha reta, falando que agora tinha me pegado. Essa garrafa quebrou em você? Quebrou. Fez um estouro, fez... Tá, e o senhor se machucou? Foi. Eu fiquei sem reação, né? Botei a mão na cara assim. Sangrava? Sangrava muito e tava cheio de caco. Aí entendi. Eu pensei, eu levei uma garrafada na cara, né? Daí eu ia pra frente, eu vi o Danilo vindo na minha reta. Certo. Nisso eu já fui se afastando de costa. E ele falava pra mim que agora tinha me pegado, que agora eu ia ver, lembrando daquele dia que nós tinha brigado. Tá. Que era 4 dias atrás. Aí eu saí correndo, sem reação, não tinha nada pra mim se defender. Aí foi quando eu corri pra cima pra Rua Paraná. Do lado do R$1, onde sobe a Rua Paraná ali, tinha 2 garrafas do lado do poste, assim. Eu avistei essas 2 garrafas e sempre olhando para trás. Ele arrancou um pedaço de caiba, assim, da cerquinha que tinha no meio-fio que a prefeitura planta. Ele arrancou um pedaço de caiba desse meio-fio e vindo para cima de mim. Aí eu vi essas 2 garrafas, peguei essas 2 garrafas no canto do poste e virei para trás para me defender. Foi quando eu arremessei uma garrafa, não acertou. A outra garrafa eu arremessei e meio que pegou nele, mas pegou passando assim, não bateu nele. E quebrou no meio fio. Aí ele continuou vindo pra minha reta. Foi nessa hora eu fui pra reta dele também. Aí foi nessa hora que o Samuel apareceu. Eu já nem lembrava mais de Samuel também. Tanto que o Samuel tava do meu lado na hora que eu levei a garrafada. Aí ele apareceu correndo, pulou em cima dele. Nesse que ele pulou em cima dele, de bate pronto, eu já saí correndo. Eu falei assim, essa é a hora de eu tentar se defender mesmo, né? De eu imobilizar ele. Aí o Samuel tava trocando soco, o Samuel em cima do pescoço dele. Eu já cheguei, já grudei os dois, nós rolou na grama. Aí nisso nós ficou numa troca de soco e chute. Até o momento que ele parou de revidar, eu parei de revidar também. Aí nós levantou. Tá, vamos lá. O que aconteceu então, diz que o Samuel tem agarrafado no senhor e tal. O Samuel pula nele, aí o senhor vai em direção e todo mundo ali começa a trocar soco e chute. Não, nós 3. Eu tentei agarrar ele pra tirar o Samuel de cima dele, porque ele tava agredindo o Samuel, que tava tentando forcar ele. Aí nisso nós rolou na grama, nós 3 juntos. Tá. Nós rolou na grama. Ali nós ficou na troca de chute e soco. Beleza, só chute e soco. Só chute e soco. Tá, não tinha objeto nenhum ali. Não tinha mais objeto nenhum. Tá, aí o senhor disse que essa troca de socos e chutes vão acontecendo. Durou um certo período ali até que ele parou de dar sobre nós. Aí você se levanta. Aí nós cessou. Tá, qual que era o estado dele quando vocês levantam? Ele estava consciente. Consciente? Tava. Tá. Tava falando que ia mandar o irmão dele atrás de mim. Falou isso pra você? Falou. Tá.
vocês podiam, assim, se vocês quisessem, por que vocês pararam de bater? Porque pra mim eu queria me defender até o momento que ele parece me agredir. Beleza. Ele tava ameaçando de me matar, se eu não me defendesse. Não, tudo bem, mas o senhor parou de bater porque quis? Sim, Se quisesse, bateria mais. sim. Tá. Eventualmente o senhor chegou a imaginar que aquelas agressões poderiam levar à morte dele? Não. Não? Nunca desejou a morte dele também? Não. Tá. Não usou nenhum instrumento? Não. Essa história do Kyber... garrafa que eu ameacei. Sim, antes. Eu falo no final aí. No final vocês só estavam trocando soco e chute. Só soco e chute. Tá. Tem essa história desse caibro, desse pedaço de madeira, o pessoal não soube falar exatamente o que era isso, né? Mas ele não foi usado para agredir o Danilo? Não. Quem tava com o pedaço de madeira na mão era ele. Ele arrancou de uma cerca daquelas arvinhas que a prefeitura planta. Na verdade, a gente chegou a ser usado esse pedaço de pau, nem acertou em mim também, porque na hora que o Samuel pulou nele, ele já de bate-pronto largou o pedaço de pau no chão e começou... Entendi. Se agrediu. Você e o Samuel vão embora depois disso? Depois de tudo? Nós fomos embora. Tá. Não pediram socorro para ele? Não pensaram em, sei lá, ambulância, alguma coisa? Por quê? Não, na minha mente até passou de eu ir na delegacia, só que eu fiquei com medo. Tá. Só que o senhor imaginava que ele estava bem da saúde, assim, que ele conseguiria ir embora, por exemplo? Pra mim ele só estava machucado. Quão machucado? Tipo assim, ele estava consciente, ele não ia pro hospital pra mim. Pra mim ele só tinha se machucado, com as agressões só. Pra mim tava de boa, porque quando a gente foi embora ele estava consciente ainda. Entendi. Tá. Esse relato básico, para mim, eu estou satisfeito. Pode ser que eu volte a perguntar para o senhor, mas eu passo a palavra ao senhor, doutor Danilo. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Boa tarde, Claro. Boa tarde. Seu Claro, o senhor trouxe aqui informação de que o senhor não viu de onde o Danilo teria agredido, né? O senhor. O senhor estava indo em direção, vindo para o centro ou indo sentido bairro? Qual que era a direção que o senhor estava indo? Indo sentido ao posto. Sentido posto. Passando por dentro do Parque Linear. Campo posto. Isso, campinho sintético aqui assim, aqui tem um ponto de carroça e pra frente o posto, né? Tava indo nessa direção. Certo. Tá. Nessa ocasião, o senhor mencionou, né, que teria ido ao dentista com o Samuel, que depois vocês foram até a casa do seu pai. Seu pai mora onde? Não, o pai dele. O pai dele, perdão. Isso. O pai dele, onde que o pai dele mora? Na industrial. Na industrial. E aí, posterior a isso, vocês estavam indo pra... Embora. Que é onde? Paulinho da Laco. No Paulinho da Laco, certo. O senhor não trabalhou esse dia? Não. Não? Não. Tá. O senhor lembra que roupa que o senhor tava? Tava de shorts, camisa normal, chinelo. Samuel também? Chinelo, tênis? Também de chinelo. Também, certo. O Danilo, o senhor lembra? Estava de chinelo, tênis? Não lembro. Não lembro, tudo bem. Não se recorda. Tá. Nessa ocasião em que ele teria agredido o senhor com essa garrafa, ele permaneceu com essa garrafa na mão? O que aconteceu com essa garrafa? Na verdade, eu não vi. Na hora que eu levei a garrafada, eu só ouvi o estouro mesmo, eu fiquei sem reação. Pra mim, minha reação foi sair correndo dali. Tá. O senhor mencionou que isso fez um corte no senhor? Fez aqui, sim. Um corte grande? Não foi um corte profundo, foi um corte raso. Aqui, sim. Entendi. Tá. Chegou aí pro médico, pro hospital, alguma coisa? Não. Não.
nessa ocasião, né? O senhor mencionou que tomou garrafada, que aí o Danilo ainda teria corrido atrás do senhor, é isso? Correu. Até a Rua Paraná. O senhor chegou a correr, não? Eu corri. Correu? Corri. Tá. E ainda assim ele conseguiu alcançar o senhor? Alcançou. Tá. Ele parou para pegar o pedaço de pau? Parou pra pegar o pedaço de pau. Mesmo com o senhor correndo, ele conseguiu chegar até o senhor? Certo. Outra coisa que o senhor mencionou também, que essas garrafas já estavam próximo à loja, né? Do lado de um posto, as 2 garrafinhas. Tá, isso já é na parte da rua, certo? Da rua Mato Grosso. Não, na Paraná. Na Paraná, perdão. De frente com o Real. De frente O com a loja antigo do- Real. Certo. Essas garrafas estavam lá. Então o senhor já estava na parte da rua, na parte de cima. Eu fui pra lá depois que eu corri dele. Isso, ok. Aí o senhor pegou essas garrafas e retornou e a agressão se deu na parte da grama, debaixo do parque, é isso? Isso. Entendi. Tá. No local onde foi encontrado o sangue, onde a vítima ficou, foi onde o Danilo teria caído, com o Samuel derrubando ele? Foi ali que nós rolou e trocamos soco. Entendi. Nessa ocasião, né, que vocês rolaram e trocaram socos ali, o senhor já mencionou que não foi utilizado nada. Onde vocês atingiram ele? De que modo que foi isso daí? As agressões? Foi muito rápido, mas onde acertava. Onde acertava. Chute, soco. Onde acertava, não buscou ele. Entendi. Lembra de ter atingido soco, chute no rosto, cabeça? Todo lugar. Todo no lugar. peito. Então foi bastante. Nós trocou soco até um dos dois parar. Aham. O senhor saiu machucado? Saí. Saiu? Em qual região? Na cara. Na cara? Entendi. Chegou a procurar médico, alguma coisa? Não. Não. Samuel saiu machucado, o senhor lembra? Não me recordo. Não. Tá. Depois disso, os senhores saíram juntos dali ou saiu cada um para um canto? Não, nós saímos junto. Saiu junto. Tinha algum de vocês com boné? Não lembro. Não lembra? O senhor pratica alguma luta? Não. Não. Samuel pratica alguma luta? Não. Não. O senhor lembra o momento em que o Danilo chegou a desmaiar? Não, ele não chegou a desmaiar. Não. Quando o senhor foi ouvido aqui em juízo, o senhor mencionou o seguinte, que eles ficaram brigando com socos, que bateu somente na barriga e peito, que não bateu na cabeça. Isso é o que o senhor apresentou. Acha que Samuel bateu na cabeça com a mão, quando pulou nas costas da vítima para defender o réu. Em momento posterior, diz que desferiu vários socos no rosto, causando as lesões e desmaio. O senhor lembra dele ter desmaiado? Não. Não. Ele ficou consciente. Tá. Outra coisa que o senhor mencionou aqui também, lá em juízo, é que eles pararam no momento em que o guarda separou e que aglomerou um grupo de pessoas para pegar os autores. Não, o guarda não separou. Não? Não. Certo. Tá bem.
Da minha parte, estou satisfeito, silêncio. Obrigado. Doutor Danilo, obrigado. Doutores, por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, Claro. Tudo Boa bem? tarde. Claro, no seu... Já falou com o excelentíssimo juiz, já explicou como começou lá no bairro do Carrapeiro, né, antigo Carrapeiro, começou a briga lá. Não vou voltar nesse assunto, até para nós não estendermos. Porque o que você está sendo julgado aqui hoje é sobre a tentativa de um homicídio qualificado. Que começou a briga de vocês, já foi falado pelo Danilo, você também falou, começou lá no começo do campo sintético e de lá vocês correram até a Rua Paraná. Novamente, Stephanie, se puder colocar o 21.1, aquela tela, que já usamos várias vezes, você estava aqui, você viu também, né? Mas para o júri, fique bem claro para nós, é nesse local aqui mais ou menos que fica o campo sintético? Mais pra frente. Mais para frente um pouco. A casa do Danilo é essa aqui, mais ou menos aqui? É. Então vocês correram de lá até aqui. Aí o promotor te perguntou, você veio até aqui em cima onde está mais ou menos o cursor ali? Isso. Que é a loja de R$1, certo? É. Você pegou as garrafas e voltou. Isso. Você voltou e ele estava com um pedaço de pau na mão. Ele já tava ali na esquina ali. Certo, e você voltou para confrontar ele. Nesse momento você está com uma garrafa, uma ele se esquiva, a outra acerta ele, como você falou. Aham. E nesse momento Samuel pega ele por trás, agarrando um mata-leão nele, e vocês saem rolando e Na grama. finaliza aqui. Aham. Já no chão, na grama, já dentro do parque, certo? Eu te pergunto, se no dia lá do Carrapeiro, você arrumou uma briga com ele, você não tinha medo de passar aqui, ó? Você veio por aqui, não veio? Vila Industrial vai desse lado aqui mais ou menos, né? Aham. Você veio por aqui, esse aqui é Mato Grosso. Você veio por aqui, por dentro do parque? É, eu passei por dentro dele inteiro. Você não tinha receio, tipo assim, eu vou passar ali e de repente o Eu bolachão nem- vai pegar eu? Que nem eu falei, eu nem me lembrava. Pra você já tinha morrido esse assunto. Pra mim já tinha morrido. Você tava com alguma arma, alguma coisa nesse dia? Nada. Só foi você, o Samuel, sem nada, de chinelo, De chinelo. certo? Quando vocês começaram a bater nele ali, você acabou de falar ali que quando ele parou de revidar, você também parou de bater. Quem estava perto ali, quem podia ter visto essa corrida que saiu de lá e veio até aqui? O guarda do local. O guarda? Que tava naquele plantão, naquele dia. Mas esse guarda, você sabe o nome dele? Não conheço. É que ele não aparece nos inquéritos. Alguém do promotor perguntou. Ele foi o único que viu eu tomar a garrafada de frente assim. Ele foi o único. E ele não foi apartar. Não. A hora que o socorro chegou ali para ele, você estava ali? Não. Não? Você e o Samuel saíram dali e foram embora para casa de vocês, como você afirmou aí, correto? Uhum. No 21.2, Stephanie, fazendo favor, tem umas fotos que foi de câmera. Tá. Ponto 2. Você descendo tem uma foto de uma câmera que pegou eles. Mais um pouquinho para baixo. Mais um pouco. Essa daí. Ó. Essa daí é uma câmera que está ali numa oficina que foi usada no inquérito, onde aparece você e o Samuel retornando. Ali é sentido a Rua Paraná, sentido ao posto, tá? Aos jurados, para entender. É sentido ao posto. Só que essa câmera, o ângulo dela é pouco. Porque se tivesse percorrido um pouquinho mais, apareceria vocês brigando, que é logo ali que vocês brigaram, não foi? Uhum. Você reconhece que lá é você e
Reconheço. E você e Samuel retornando? Uhum. O horário dessa câmera é umas 7h18, sobe um pouquinho, deve estar em cima o horário ali. 18h50, quase 7 horas, então estava bem escuro. Isso, estava escuro já. Tá. Voltando das agressões. Quando vocês pararam, vocês estava tudo bolado no chão, você levantou, parou de agredir, saiu. Como que ele falou? Ele falou que ia pegar vocês? Como é que era? Ele falou que ia chamar o irmão dele para ir atrás de nós. Certo. E ali naquele dia, você saiu, já tinha mais gente em volta, ou só deixou ele sozinho ali? Ou só o guardinha? Não, a partir do momento que nós levantou, que eu falei pro Samuel para nós ir embora, aí já começou a aglomerar um monte de gente que tava vendo de longe. Certo, e aí foi feito socorro, você já não estava nesse horário lá que foi feito socorro para ele? Eu já tinha ido embora. Certo. Você está preso desde faz um ano que você está preso? Uhum. Você sabe se ouviu falar ou sabe de alguma coisa do Caio? Porque o Caio começou com vocês na briga lá, né? E depois está aparecendo no processo. Sabe se teve alguma briga do Caio? Se ouviu alguma coisa? Quando minha mãe veio na visita, ela falou que um amigo meu falou pra ela que o Bolachão tava brigando um monte na rua. Tinha até apanhado de novo do mesmo moleque, do Caio. Certo. Mas isso aí você ouviu, né? Você não estava aqui fora para poder saber da história. É. Sem mais, excelência. Senhores jurados, alguma dúvida para ele? Eu também estou bem satisfeito já com a narrativa. Obrigado, tá? O senhor está dispensado. Pode encerrar, por favor. Beleza? Bom, boa noite a todos. Previamente à leitura da sentença, eu vou fazer a leitura de algumas considerações minhas. Então, alguns agradecimentos protocolares, né, mas também absolutamente sinceros, necessários e, curiosamente, mesmo após 10 anos, são agradecimentos muito legítimos e sempre bastante emocionantes. Eu agradeço a todos que, muito para além de mim, né, tornaram esse dia de hoje possível, e mais do que o dia efetivamente de hoje, aqueles que diariamente permitem, né, que essa engrenagem funcione e que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Os primeiros agradecimentos, na ordem definitivamente de importância, aquilo que a gente pode chamar de se fazer justiça, vão a vocês, senhores jurados, né? Justiça, esse termo que a filosofia ainda não conseguiu efetivamente definir com exatidão, mas que aos meus olhos hoje a gente fez. E eu digo isso por quê? Pelo cuidado que todos nós tivemos com esse processo e com a regularidade com que ele se deu. Então, a vocês, que são as peças mais importantes do dia de hoje, os nossos jurados, né? A gente sabe que o Constituinte ele reservou para alguns momentos da nossa vida democrática uma participação muito intensa. A gente está vivendo atualmente, por exemplo, as eleições, e talvez seja a maior intensidade de exercício da democracia. Mas, em circunstâncias penais, em termos de justiça, de sistema de justiça, o Tribunal do Júri é uma dessas participações democráticas, né? E, nesse momento, cada um dos senhores e das senhoras exerce um papel absolutamente importantíssimo. Vocês são os juízes de fato desse cenário, né? São responsáveis pelos julgamentos de pares, de cidadãos, assim como vocês. E muito me agrada, muito me alegra também que de alguma forma vocês conseguem compreender como que esse sistema de justiça funciona e qual que é a atuação de cada um desses personagens para poder exercer esse papel decisório. E esse papel decisório é tão importante, a gente tem um cenário que se chama soberania dos vereditos, que dificulta muito um eventual recurso por parte de quem, de alguma forma, se desagradar com a sentença. Posso dizer com tranquilidade que uma sentença dos senhores, como a de hoje, é muito mais difícil de ser reformada do que uma minha. A caneta de vocês talvez seja mais pesada do que a minha. Eu sei que o dia de hoje é exaustivo para todos vocês, que eu retirei vocês da vida cotidiana, mas meus mais sinceros agradecimentos, e sinceros mesmo pela participação. Talvez vocês não consigam compreender de imediato a importância do que isso significa, mas isso é uma expressão de enorme participação da comunidade, né? Uma coisa que eu tenho tentado com bastante esmero, desde que eu voltei para Andirá, é exatamente humanizar, socializar o sistema de justiça, e o Tribunal do Júri é uma expressão disso. Participação popular, portas abertas e humanização do judiciário. Então, Pamela, Alisson, Rodrigo, Gustavo, Carla, Raíssa e Vanessa, meu muito obrigado. Me dirijo agora ao Dr. Danilo, nobre representante do Ministério Público, meus
efusivos agradecimentos, doutor, e as minhas sinceras homenagens. Várias são as curiosidades e coincidências da nossa vida. Há muito tempo, o que denuncia a nossa cidade já, né? A gente iniciava a carreira como juiz substituto, promotor de substituto aqui em Andirá. Lá se vão quase 10 anos, né? E muito obrigado, doutor, por desde sempre honrar a instituição que o senhor representa, né? Muito me faz feliz a possibilidade de trabalhar com um promotor de justiça honesto e compromissado com o trabalho. E, além disso, que me é muito importante, o seu sempre sentimento de acessibilidade e disposição. Não me recordo um dia de mandar um WhatsApp e o senhor não responder imediatamente e sanar dúvidas minhas, enfim, aflições minhas. Outra coincidência que vai nos carregar agora é o sistema eleitoral, né? Temos eleições para conduzir e que Deus nos ilumine nessa caminhada, né? E para a nossa comunidade que eu me dirijo agora, todos os senhores tenham certeza e avalizado pelo Poder Judiciário que vocês têm um promotor aqui, na verdade vocês têm 3 promotores aqui que exercem com honradez, com preocupação e com absoluta honestidade a atividade que eles desempenham. Então, o senhor, doutor Lino, em homenagem ao todo o Ministério Público e a sua equipe, meus mais sinceros agradecimentos. Aos nobres defensores, doutor Pasqualino, doutor Ronaldo, primeiramente parabéns, né, pelo resultado e também meus sinceros agradecimentos. Um agradecimento muito especial, doutor, diz respeito à urbanidade, cordialidade e elegância que vocês exerceram aqui hoje. Eu tenho insistido muito ao longo da minha carreira que a forma de se atuar em plenário mudou e bons julgamentos só ocorrem dentro de uma boa educação e de uma cortesia. E a gente precisa se comportar com dignidade que a missão nos exige, né? Aqueles espetáculos circenses que a gente via não encantam e não convencem mais ninguém. Então, muito obrigado por terem me ajudado a conduzir hoje como foi. Foi tranquilo, apesar de exaustivo, foi absolutamente tranquilo. Eu sei que exercer a defesa em plenário não é uma missão fácil, muito pelo contrário. Eu acho que eu já presidi mais de uma centena de plenários de júri e eu sei a dificuldade do defensor. A velha história dita pelo filósofo que a advocacia não é para covardes é uma sincera e verdadeira fala, né? Então, parabéns pela disponibilidade, agradecimento pela disponibilidade e pela maestria no exercício das funções. Ao réu, me dirijo ao senhor. Também agradeço o teu comportamento respeitoso aqui hoje. O senhor não teve nenhuma manifestação que atentasse, que fosse desrespeitosa com nós. O senhor, obviamente, né, considerando o resultado, teve a melhor defesa possível, então seja muito grato aos seus advogados. Todos os seus direitos foram garantidos. O julgamento reservou a melhor sorte que o senhor poderia ter, né, que foi a absolução. O senhor ainda é jovem, eu espero muito, realmente. O senhor passou quase um ano preso, né? E eu espero que esse episódio, esse problema tenha sido só um desarranjo da sua vida mesmo. Eu menciono aqui um ato momentâneo, né, de pouca inteligência, um infeliz excesso talvez da juventude, mas que daqui para frente o senhor possa conduzir sua vida com tranquilidade, né, que, enfim, problemas do passado fiquem no passado e desejo muita sorte e felicidade para o senhor na sua caminhada a partir de agora. O senhor está com quantos anos mesmo? Então, tem tudo pela frente ainda. Siga em paz, sabe? Vai ser importante para ti. Aos policiais, a eles de todas as naturezas, policiais penais, policiais militares, eu sempre, né, constante e diariamente agradeço aos senhores com muita efusividade. A data de hoje é uma data simplesmente simbólica, mas eu sempre mencionei meu entusiasmo, né, com a atividade policial e sempre me declarei fã de todos os senhores e da maravilhosa instituição, das instituições que os senhores representam. Colocar uma farda, portar uma arma, ir para a rua com o objetivo de proteção da sociedade é uma missão absolutamente difícil, mas muito honrosa. Das mais honrosas que eu poderia imaginar. Que todos nós aqui tenhamos em mente que policiais são guardiões, são amigos, são protetores e que assim a gente possa ensinar os nossos filhos, né? Que uma criança seja ensinada que a farda é um sinal de amizade e nunca o contrário. Pessoalmente, eu mesmo, em oportunidades bastante sensíveis, sempre pude contar com o auxílio da polícia. Então, nesse sentido, eu renovo meus agradecimentos e minha admiração. E enquanto o magistrado for, a polícia sempre terá um amigo dentro da magistratura. Aos familiares do réu e da vítima, bem como a todos que aqui compareceram, eu agradeço a presença e faço isso com o objetivo de enaltecer a presença da comunidade em atividades jurídicas. Como disse anteriormente, uma das premissas da minha carreira é exatamente a abertura das portas do Poder Judiciário à população, né? E quem esteve aqui hoje pôde observar o que a gente faz no nosso dia a dia, como que a gente conduz os nossos trabalhos e como que isso é sério, né? Vocês são familiares do réu, né? Dele. Enfim, amanhã cedo vocês vão levar ele para casa. E acho que vocês puderam perceber que isso foi feito com muita seriedade, com muita honestidade por parte de todos nós. A gente transmitiu essa sessão plenária por um projeto do Tribunal de Justiça pelo YouTube. Quando eu deixei de ver, a gente já tinha passado, acho que de 2.000 visualizações.
Então, imagina, a gente nunca conseguiria, né, presencialmente atingir um público tão grande. Então, mesmo sendo bastante crítico de uma pós-modernidade, da sua liquidez toda, eu não posso deixar de registrar que esses recursos, eles permitem para a gente esse acesso e essa transparência do Poder Judiciário. Agora, talvez o mais emocionado dos meus agradecimentos, eu quero agradecer a toda a minha equipe, sem fazer nenhuma distinção. A gente trabalha todo dia aqui incansavelmente, os dias de júri são mais cansativos ainda, e eu estou me referindo aqui à equipe, desde os nossos terceirizados, passando pelos meus servidores, os terceirizados, né, que cuidam dos detalhes do nosso dia a dia, os servidores, e concluo com a minha equipe de gabinete. Né. Eu exerço a magistratura há mais ou menos 10 anos, e curiosamente tudo começou aqui na comarca. Voltar foi um desafio muito inusitado e difícil, mas graças a cada um de vocês, as coisas têm acontecido. Nos falta estrutura, né, todo mundo mencionou isso ao longo do dia, nos falta pessoal, nos falta uma série de coisas, mas a gente certamente consegue fazer o nosso melhor, enquanto a gente não tiver condições de fazer melhor ainda. Né. Cuidar de um fórum, movimentar uma vara criminal, organizar um plenário de júri, minutar milhares de processos, enfim, tudo isso só é possível graças a cada um de vocês. A figura de um juiz de direito é muito pequena, né, se não houver uma série de pessoas dispostas e capazes, trabalhadoras e honestas ao nosso redor. Então, com esse espírito, a gente segue a nossa trajetória aqui, imersos em um espírito de equipe. Eu não deveria mencionar nomes especificamente dessa equipe, mas especialmente hoje eu não posso me furtar. Né? A gente refez uma estrutura toda para essa sessão plenária, instalações, estruturas, ajustes, som, vídeo, software, tudo foi revisto. Né? Isso me parece que se deu especialmente graças a 3 pessoas. A Stephanie e a Raquel, que curiosamente são as servidoras mais jovens aqui da comarca, que eu não tinha tido o privilégio de trabalhar junto ainda, mas agora sim. E para além das servidoras, a nossa Lari, que acho que foi um prazer tremendo, foi uma espécie de presente que Deus deu para a gente, e eu sei lá como que a Lari consegue fazer tudo isso que ela fez, tudo isso que ela faz por nós com tão pouco tempo. Então, a todos meus mais sinceros agradecimentos, eu vou passar a leitura muito singela da sentença, vou pular o relatório só para concluir, que, ante o exposto, basicamente só para dizer que no tocante, então, a vítima Danilo Henrique do Carmo, os jurados responderão afirmativamente ao primeiro e ao segundo quesito, reconhecendo a materialidade de autoria, mas também responderão afirmativamente ao terceiro quesito, sobre a absolvição do acusado. Então, diante da absolvição com relação ao fato 1, restou prejudicado o fato 2, e o Conselho de Sentença, então, absolveu o senhor com relação a todas as imputações feitas na denúncia. Então, revogo, né, determina a revogação de qualquer medida constritiva da liberdade do senhor, inclusive solicito que a condição de volta não seja feita com algemas diante da absolvição, e determina a expedição de alvará de soltura para que amanhã o senhor possa ir em paz para casa. Arbitra os honorários o máximo da tabela estabelecida, doutores. Muito obrigado. E é isso, gente. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.